cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Vamos dar início, ao Sempre um Papo de hoje, agradecendo desde já o patrocínio da CEMIG, agradecendo a todos vocês que vieram aqui prestigiar essa noite, prestigiar o Rafael muito merecidamente e seu livro, o Tudo Comunica 2. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito produtiva. Rafael dispensa apresentações, mas para vocês que estão com saudade de vê-lo, eu já vou chamar ele aqui para frente, né? Vem cá, Rafa. É importante deixar claro que eu estou acostumado a sentar nesta cadeira. Não, hoje eu vou ficar aqui. Mas considerando que o dia do casamento eu também coloquei aliança no dedo, na mão errada da Janaína, então eu já tenho essa tradição. Boa noite, gente. Muito bom estar com vocês. Como é que é, Pedro? É isso aí. Ô, gente. Muito obrigado, gente. Boa noite. Bom ver tanta gente querida aqui, novos conhecidos, novos amigos, pessoas de várias fases da vida, está dando para ver aqui. Muito obrigado pelo carinho e a presença de vocês aqui hoje. Bem, para começar, eu tenho que confessar que eu conheço o Rafa há muitos anos e sou, desde a primeira vista, um encantado por Rafael. Mais um, né? Mais um. Talvez eu seja dos mais antigos. Eu conheci o Rafael no Sempre um Papo, há muitos anos atrás. De imediato percebi um talento exuberante, né, para a comunicação, um talento assim que saltava aos olhos. E Afonso Borges logo percebeu, antes que eu, claro, e transformou o Rafael no braço direito dele no Sempre um Papo. Vi depois ele criar a árvore numa salinha de apartamento com um computador sozinho. E eu fico realmente muito feliz, sabe? Muito com a alegria de alma, sabe? De ver 15 anos depois o que virou a árvore e perceber, principalmente, que aquele talento que já me encantava hoje desabrochou, se desenvolveu de uma forma magnífica, através de muito esforço pessoal, de formação, de estudo e de uma crescente sensibilidade para o mundo, para entender o mundo em que a gente vive e em que a comunicação se dá. Eu acho que hoje a gente vai ter uma aula aqui do Rafael não só sobre comunicação corporativa, porque, como eu disse ele mais cedo, o livro dele, ao falar sobre comunicação corporativa, ele traz tanto significado em se tratando desse mundo de hoje, como ele diz no livro, tão pasteurizado, um mundo em que as convicções estão derretendo, né? E a gente não sabe exatamente para onde que as coisas estão indo, e fica tudo, às vezes, a gente tem essa sensação de desidratação, né? E o livro do Rafa
traz esses significados. Traz significados para a vida. E não é só para quem vive na comunicação corporativa. É uma reflexão que serve para a vida de qualquer pessoa. Mas não vou me estender muito mais não, porque o Rafa é que vai nos passar os grandes tesouros dessa noite. Meu querido, fala para a gente, o que é esse livro? O Tudo Comunica 2. Comunicação é quente. Esse é o mote. Boa noite, gente. Mais uma vez, obrigado. Alegria imensa. Alegria estar de novo no Sempre um Papo. Alegria estar nesse palco que durante 7 anos me fez crescer muito do outro lado da poltrona. Aqui eu fiz Milton Nascimento, Eduardo Janete, Marcelo D2, descobri um monte de gente que eu não conhecia. Então, Sempre um Papo se tem... Eu trabalhei 7 anos no Sempre um Papo, e os 7 anos de Sempre um Papo foram mais intensos do que os 15 anos da Árvore. E olha que os 15 anos da Árvore foram, até agora, né, Fabrício, são em ritmo alucinante. Mas é porque eu cheguei aqui, um menino de 18 anos, Afonso me adotou. Afonso me adotou e me deu asas, me botou para fazer assim, tudo que eu queria. E ele me botou para viajar, ele me botou para conhecer o Brasil. Ele me botou em muita enrascada. E a cada enrascada que ele botava, eu crescia um pouco mais. E ele me deu o maior patrimônio que eu tenho, que foi uma biblioteca. Então, além de ter os livros que eu lançava no Sempre um Papo, que eu tinha que lê-los, ele também me dava coleções. Coleções de Drummond no aniversário, coleções de a coleção de Gabriel Garcia Marques no Natal. Então, essas coisas fazem a gente crescer, e muito do que eu sou hoje, enquanto profissional, enquanto liderança, eu devo não só ao Afonso, mas também ao Sempre um Papo, e as tantas pessoas que eu conheci aqui no palco e conheci do lado de fora. Então, lançar o livro no Sempre um Papo é simbólico porque ele também coroa uma trajetória. E aí eu estou vendo várias pessoas aqui que participaram dessa história no Sempre um Papo, e ela tem muita importância para mim. Vamos falar de Tudo Comunica. Tudo Comunica, esse é o 2º livro. Muitos aqui já conhecem o primeiro, mas é importante ir... Você conhece o primeiro, Pedro? Isso. O Tudo Comunica se tornou uma plataforma de comunicação. O que é uma plataforma? O nosso desafio hoje é mostrar para profissionais, principalmente lideranças, que não são da área de comunicação, o quão importante a comunicação é para a sua rotina no trabalho, para os resultados corporativos. Esse nome foi dado pelo Fabrício 5 anos atrás, quando a gente reapresentou a Árvore ao mercado, nos 10 anos da Árvore, e a gente passou a usar Tudo Comunica, Tudo Comunica. Mas em 2019, eu comecei a fazer o MBA na Fundação Dom Cabral, e a primeira coisa que me chamou a atenção é que em 61 alunos eu era o único de comunicação. Então, uma turma prioritariamente de profissionais da área de finanças e um único de comunicação, que no primeiro dia de aula ficou assim, gente, oncotô, proncovô. E as pessoas falavam comigo assim, que bacana, você é da comunicação, está aqui no MBA. E aí, logo no primeiro módulo, que foram 5 dias intensos, eu comecei a falar. E as pessoas começaram a se surpreender. E eles falavam assim, você é jornalista mesmo? E aí eu comecei a dizer, esse problema aí que você está mostrando é comunicação. Isso é comunicação. A comunicação pode te ajudar nisso. Até que no último dia do primeiro módulo, eu me ofereci para dar uma palestra para meus colegas no 2º módulo. E nós fomos, você estava nesse dia, estávamos Chico, Manu, Fabrício, Jana e Poli. E aí eu fiz uma palestra de 15 minutos chamada Tudo Comunica. E deu muito certo. As pessoas começaram a me procurar depois e falar, nossa, eu não sabia disso, não sabia como é que era isso e tal. E eu fiquei animado. E aí eu comecei a escrever, tive a ideia de ter um podcast, começou a primeira temporada, Tudo Comunica, era de entrevistas, mas eu comecei a perceber que eu tinha mais para contar do que simplesmente entrevistar. Patrícia e Janaína impulsionaram muito, comece a escrever isso.
E aí eu escrevi a próxima temporada do podcast, a segunda temporada, para os meus colegas de MBA. Pensando o seguinte, essas pessoas precisam saber o quê? E não são técnicas de comunicação. É como se a gente colocasse a cada episódio uma pulguinha atrás da orelha de cada um, porque a comunicação está na gente. A comunicação corporativa não é simplesmente aquilo que a gente coloca para fora formalmente. Ela tem muito do que brota da gente também, do que emana da gente. Então saiu a segunda temporada do podcast, aí a gente teve o apoio precioso da Wipod, que deu uma cara mais requintada para aquilo que até então era fundo de quintal. E depois que o podcast ficou pronto, a temporada de 10 episódios, vamos lançar um livro? Lançamos o primeiro livro, Tudo Comunica. Isso tem 2 anos. Bom, a Manuela já mandou imprimir 3 vezes o Tudo Comunica 1. Esse é um sinal. Ele é um livro para comunicadores? Não. Mas ele é um livro que os comunicadores estão adorando dar de presente. Para dizer, está vendo o que eu estou falando? Então, quando a gente falava de rádio peão, era uma forma de, no primeiro livro e na primeira temporada do podcast, de dizer que comunicação é para todo mundo. Feito o primeiro sucesso do Tudo Comunica, esse ano vamos lançar uma nova temporada. E a temporada foi mais forte. Esse segundo livro tem 10 episódios e a promessa é essa, tá? Cada episódio, ou seja, cada capítulo é para ler em menos de 10 minutos. Se for chato, só 10 minutos da sua atenção. E essa é uma tática. Porque imagina um presidente de uma empresa, um diretor, uma pessoa que tem pouco tempo, vai e fala assim, dá só 10 minutos e lê o capítulo 3. Leu 3, leu 4, viu 1, viu 10. Eles não são sequenciais. Então, Todo Comunica 2 vem com o subtítulo Comunicação é Quente. Por quê, Chico? Enquanto no primeiro livro a gente queria chamar a atenção para a importância da comunicação, o segundo a gente quer dizer o seguinte, comunicação está em você. Está na sua atitude em relação aos outros. Está na sua atitude, está no seu regime de crenças, está na sua intuição. A comunicação vai ajudar muito o seu trabalho, desde que você também ajude a organização, de um modo geral, a fazer comunicação. Então, a gente fala de gentileza corporativa, a gente fala de ESG, a gente fala muito de relações ao longo do tempo, como que a decoração do escritório influencia a qualidade da comunicação, o tanto que proteger é tão importante quanto promover a imagem. Então, o Tudo Comunica 2 vem como um motivo para dizer o seguinte, a comunicação é mais ampla do que você pensa e depende de você. Ele é um sacode. Tanto que as pessoas que leram falaram, ele está mais corajoso do que o primeiro. E eu também, ao ler o livro, também achei ele mais corajoso. Mas ele é para provocar. Ele é para trazer muito mais perguntas do que respostas. Onde que eu vou buscar as respostas? Nos profissionais de comunicação. Então, um pouquinho do que a gente espera do Tudo Comunica é isso. Rafa, é interessante porque a gente lê seu livro e vê como é que a comunicação ela se alimenta do mundo, né? Ela não fica presa em manual, ela não fica presa no mundo acadêmico, ela é muito viva, muito viva. E você passa claramente esse conceito de comunicação é quente. Exatamente por essa característica, a gente lê e percebe que a comunicação... eu fiz aqui minha listinha, só para eu estava quase me perdendo, espera aí. A comunicação, à medida que ela aposta em valores, em princípios, na humanização da empresa, nas relações pessoais, no interesse pelas pessoas, ela se aquece aí. E eu pergunto isso porque, isso que eu estava falando no início, né, no mundo que está tão de cabeça para baixo,
tão carente de sentidos, a comunicação vem aquecer essas relações à medida em que nos lembra de valores, de princípios, do que é essencial na vida? É isso que é a comunicação quente? A comunicação quente, ela começa quando a gente permite a comunicação brotar da gente. Tem um movimento nas organizações, e o livro fala muito disso, tem muita empresa que está doente. Possivelmente parte das pessoas que estão nessa plateia, ou que estão assistindo a gente online, pode dizer, a empresa onde eu trabalho está doente, a cultura está doente, eu estou sofrendo, ou eu estou vendo pessoas sofrerem. É muito confortável essa posição nossa de virar e mapear o cenário. Mas o que a gente pode fazer para mudar? A comunicação ajuda a mudar esse cenário. Não é enfeitando o ambiente simplesmente, mas é trazendo conversas, fazendo perguntas, estimulando a troca. De onde que isso vem, Chico? Isso vem da gente. Tanto que tem um primeiro capítulo, que foi o último episódio do podcast, a gente fala de insurgência. A insurgência não deixa ninguém ser preso, mas faz a gente voltar para casa mais satisfeito. Faz a gente sair e entender o seguinte, espera aí, eu poderia simplesmente fazer as minhas atividades mecânicas. Eu fiz algo que foi diferente. Eu consegui influenciar alguém. Na rotina da árvore, a gente vê isso o tempo inteiro. A gente chega em empresas que estão frágeis, opacas, e a gente procura, né, Fabrício? Onde é que está aqui? Tem um lugar que está brotando alguma coisa. Normalmente é no fundador, ou é na recepcionista, ou é num assistente muito animado. Então, amarrando sua pergunta, Chico, é importante entender o seguinte, cabe a todos nós fazer algo em prol da comunicação das empresas onde nós estamos. Tem gente que tem esse mandato na área de comunicação, mas todo mundo tem esse direito e esse dever. Isso brota da gente. Isso brota, eu brinco, a última página do livro eu falo, a minha mãe, Simone, que está aqui, foi minha grande professora técnica. Mas o meu pai, cadê o papai? Lá em Catas Altas da Noruega, quando ele conhece todo mundo e cumprimenta todo mundo nos botequins de Catas Altas, ele também nos traz, me deu sinais de que a comunicação é importante. Então, não adianta só a técnica, precisa também do emocional, do envolvimento. É isso que a gente busca. Bem, quando a gente fala em insurgência, a insurgência passa muito pelo seu, como você diz, pelo esse olhar sensível, atento para esses detalhes, para essas pessoas, para o dia a dia das empresas, como é que elas estão se comportando e tal, na sua organização interna. Desculpe sem querer ser repetitivo, mas trazendo de volta à nossa memória esse cenário do mundo atual, porque quando você é insurgente num mundo previsível, você sabe exatamente para onde que está indo a insurgência. Nesse mundo que está, vamos dizer, com tantos desmoronamentos, com tantas incertezas, para onde leva a insurgência? O que ela vai buscar? Ela vai buscar o quê? Essa palavra insurgência eu aprendi no MBA com o professor Vansan. Alguns aqui conhecem. Quando ele falou a palavra, colocou no slide insurgência, eu falei, olha, isso é interessante. E ele trouxe a explicação. As empresas estão tão focadas em produtividade que elas estão perdendo o seu sentido. As pessoas estão olhando tanto a DRE, a linha do lucro líquido, tem tanta meta agressiva para bater que as pessoas estão focadas na gestão e estão deixando as empresas estão deixando de ser empreendedoras. Quando eu vi isso, eu falei, isso é interessante. Espera aí, deixa eu entender como é que meus clientes, as empresas onde eu participo, onde eu me envolvo, como é que elas estão nesse processo? E aí eu passei a entender, Chico, que a insurgência não é uma deliberação corporativa.
ela é uma escolha pessoal. Ela é uma escolha de um presidente, de um diretor executivo, de um fundador, de um gerente, de um diretor, mas também de um office boy. E principalmente dos profissionais de comunicação. Então, quando a gente chega lá e fala assim, espera aí, estão me pedindo só isso, mas eu posso estimular para subir essa régua? Melhora. E aí, trazendo para o mundo está esquisito. O mundo está à beira de um ataque de nervos, mas não é esse mundo que a gente convive? Não dá para a gente dormir, se dar o luxo de virar e falar assim, isso não é comigo. A gente está nele. E a tendência é piorar. O que eu posso fazer para melhorar um tiquinho? E eu não estou falando aqui de caridade. Eu não estou falando aqui de fazer para ser bonzinho. Não, eu estou dizendo o seguinte, se o ambiente de trabalho for melhor, eu produzo mais. Se a relação com o cliente for melhor, eu vendo mais. Vendendo mais, traz mais dinheiro para a empresa, traz mais lucro. Então, é um movimento que começa da gente. Agora, depende só da comunicação? Não. Mas a comunicação tem um negócio incrível que é a gente induz a linguagem. A comunicação consegue trazer linguagem, símbolos e rituais para as organizações. Na hora que você assusta, as pessoas estão repetindo aquela frase que você criou. E na hora que você assusta de novo, parece que eles nasceram com aquela frase que você criou. O que não pode? Não pode ser falso. Ser falso é muito perigoso. Mas se a gente consegue estimular muita coisa, muita gente, muitas empresas. E eu preciso dizer, na história da árvore, o que mais me orgulha é isso. Ver determinadas coisas e falar assim, tinha tudo para dar errado e deu certo. Deu certo por minha causa? Não. Mas eu fui lá e chutei a canela de 3. Começou a acontecer. Uma coisa puxa a outra. Na hora que a gente assusta, deu certo. Cris Vieira, né, Cris? Quantas vezes a gente já fez isso na vida? Na hora que assusta, deu certo. Né? Rafa, e aí a gente chega no momento em que, depois de ter passado por relatórios de responsabilidade social, coisas assim que se mostraram sacos vazios, né? Relatórios bonitos, a gente chega num momento que se fala muito de cultura de propósito, né? Gestão por propósito, se fala em princípios ESG. Como é que a gente vai fazer agora para que essas coisas também não caiam nesse vazio, que essas coisas passem a ter alma dentro da empresa e, antes dela, dentro das pessoas? Primeiro é o temor, é o senso de juízo que tem que estar nas organizações. Entendendo o seguinte, responsabilidade social, sustentabilidade, ESG, o termo que for, não dá mais para gerir um negócio sem estar conectado com os desafios do mundo e sem fazer o mínimo. E o mínimo não é dar emprego, pagar em dia. Frases que a gente já ouviu e fazia muito sentido décadas atrás. Hoje uma empresa está completamente conectada à sociedade. Seja porque acredita, ou seja porque, se a sociedade quiser, ela fecha o negócio. Então, quando a gente fala agora tanto de ESG, e tem um capítulo dedicado a isso, tem muito o seguinte, não basta só fazer o que lhe cabe, tem que fazer um pouco mais. Tem que fazer um pouco mais, começando por quem lhe cerca. Propósito. Propósito virou uma palavrinha da moda, né? Todo mundo fala em propósito. Quem tem colaboradores com menos de 30 anos está sentindo na pele o que é gerir um negócio sem propósito. Porque quem tem menos de 30 anos, se ele não se sente em casa, ele pega a mochilinha dele e não volta. Como a gente tem um mercado que está crescendo, tem empresas que têm 4 gerações trabalhando no mesmo ambiente. E aí está se assustando. Propósito é aquilo que faz a gente sair de casa, receber o dinheirinho da gente no fim do mês e falar assim, eu não só trabalhei, eu fiz alguma coisa de útil. A melhor definição que a gente usa na árvore propósito é o que eu tenho de melhor a oferecer ao mundo e o que o mundo precisa da gente. Então, as empresas estão precisando ter propósito.
Mas não é simplesmente chamar a agência de comunicação e criar uma frase bonita. É fazer isso ser realidade. É olhar para todos os públicos. Então está aqui a Kátia, que agora é a nossa professora de ESG, porque essa foi uma temática que a Árvore olhou para dentro nos últimos meses. A gente fala tanto de ESG, a gente ajuda tanto as empresas a criar projetos sociais, ambientais, a gente fala tanto de governança, se envolve tanto na governança. Qual é o mínimo que a Árvore precisa fazer porta para dentro? E qual que é o ideal? Os sócios da Árvore estão tendo reuniões quase que semanais com a Kátia e a equipe dela, sócias dela. Para quê? Para conseguir ter clareza. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Bom, você está numa empresa em determinada área. Esse propósito possivelmente existe. A gente só precisa cavar. E quando cava, fica mais fácil. E quando fica mais fácil, a gente traz linguagem para isso, influencia as pessoas. Não dá para trabalhar naquele movimento, Chico, de virar e falar assim, eu trabalho de 8 a 5, recebo o meu salário no 5º dia útil e está tudo certo. Isso não motiva mais a gente. E não é só o Rafael, o Chico, é a Cat que começou a trabalhar recentemente. A Cat está aqui, ó. A Cat e a Camila são os meus termômetros na Árvore de propósito. Se elas veem alguma coisa que não faz sentido, o olho delas murcha na hora. E na hora que elas veem coisas acontecer, os olhos dela pulsam. Aí eu falo, elas voltam a trabalhar amanhã. Possivelmente na empresa de vocês tem essas pessoas também. Quem que a gente vai mapear? Quem que a gente vai se inspirar? Esse é o propósito. Rafa, tem uma interseção interessante que você coloca desde o início, que é entre a empresa e as pessoas. Os valores, a vida da empresa e os valores, a vida das pessoas. Quando você fala em proteção de marca, você diz que os vetores mais fortes de proteção de uma marca são a capacidade de diálogo da empresa, o seu interesse pelas pessoas, né? A possibilidade não desperdiçada de resolver um problema da comunidade vizinha. Isso me lembra muito que a revolução pessoal ela acontece quando a gente descobre que o outro é que nos salva de nós mesmos, né? Do nosso ego, das nossas crenças limitantes e tal. Aí vem a questão. Hoje, para uma empresa, basta ela assumir os valores e convicções do seu dono, né? Ou ela precisa desenvolver uma personalidade própria, seus próprios valores, de forma a ter vida própria? Lá na Árvore a gente usa um meme que certamente vocês conhecem, de uma criança que uma vez mandou um bilhete para a escola, falsificou a assinatura da mãe, dizendo que tinha que sair mais cedo, e escreveu no final, é verdade esse bilhete. Valores corporativos é como se a todo momento a gente dissesse para dentro e para fora da empresa, é verdade esse bilhete. Então, aí tem muito, Chico, o seguinte, antigamente era comum ter um quadro com valores, aí eram palavras, ética, vamos pensar em outro, não, palavras de valores aí, inovação, sustentabilidade, eficiência, qualidade, aí você bate o olho, transparência, aí você bate o olho e fala assim, e o que isso significa? Só que agora ninguém é bobo mais, né? Antigamente a gente ignorava o quadro de valores. Hoje a gente cruza os braços e fala assim, tá. A gente tira uma foto e põe no Twitter e deixa o Twitter fazer o resto. Quando não é verdade esse bilhete, vira uma crise corporativa. E quando tem uma crise de imagem, qual é o telefone que toca? É o da comunicação. E normalmente é dizendo, tira isso do ar. A gente não consegue tirar do ar.
Tem bilhetes que a gente quer assim falar assim: ah, não, gente, eu vou lá e dar um like porque é verdade isso. Só que a gente também tem que ter juízo. Então, a história dos valores, o que a gente considera muito é o seguinte, Chico, tem que fazer sentido. Normalmente, na visão da árvore, valores têm que fazer sentido para os fundadores, controladores, alta gestão. Mas ele tem que ser verdade em toda a cadeia. Empresa que tem valores que funcionam são aquelas onde as pessoas são contratadas e demitidas por conta daqueles valores. Uma empresa que fala que tem inovação, mas não permite o erro honesto, não pode ter inovação como valor. Agora, é a construção textual? Menos. É mais a verdade. Mas o que a gente tem visto muito? Os valores estão na alta gestão, mas a pressão por resultado não faz com que todo mundo sinta orgulho desses valores. Aí é onde a comunicação entra, estimulando experiências para fazer com que seja verdade esse bilhete. Isso não é do dia para a noite, isso não é só fazer uma arte linda, né, Cris? Se fosse só, estava ótimo, mas é a gente ver a cadeia inteira repetindo esse movimento. Isso é verdade. Né? E quando não for 100% verdade, que seja a inspiração. Que a gente queira, isto ainda não é verdade, mas vamos fazer de tudo para ser? E vamos, com boa fé, acompanhar essa evolução? Um pouquinho disso. Pegando exatamente essa questão dessa rede de transmissão, né? Dentro das empresas, você aborda num capítulo do livro uma coisa que me chamou muita atenção, que é essa experiência nova, que você até diz como uma coisa que está em evolução, né? Que você até nem tem uma opinião formada ainda, mas me chamou muita atenção, que é essa coisa, gente, de repente o CEO da empresa fazer uma comunicação direta com o corpo de colaboradores. Furar a fila, né? Furar a fila, né? Furar o cascateamento da mensagem e furar a fila das lideranças intermediárias e falar direto, né? E o Rafa mostra que isso tem dado, ele conhece exemplos de sucesso nisso, inclusive cita uma live, né? Que o CEO, de vez em quando, ele faz umas lives para falar diretamente com os seus colaboradores. O que é isso? Significa que essas lideranças intermediárias, como postos de comando formais e tradicionais, elas estão minguando? Há uma tendência no ar vamos dizer assim, de uma informalização dessa comunicação interna? O que está acontecendo? Tem uma tendência? Tem, acho que são duas coisas. Primeiro, a gente olhar estruturas. Estruturas matriciais e hierarquizadas, onde um manda, o outro obedece, estão acabando. Ah, minha empresa ainda funciona. Tudo bem, daqui a 20 anos não vai funcionar. Não vai funcionar porque os jovens não vão deixar. Simplesmente por isso. Eles não vão querer, e a gente já vê isso acontecer, eu não quero trabalhar naquela empresa. Se ninguém quer trabalhar na minha empresa, ela não cresce, eu não ganho dinheiro. Então tem uma lógica de mercado em relação a isso. Tá? Para começo de conversa. Estruturas onde um pisa na cabeça do outro, está diminuindo. Aí entra a comunicação. Como é que era a comunicação no passado? Em muitas empresas ainda é. Eu tomo uma decisão, compartilho com os meus 4, 8 ou 10 subordinados, que compartilham com os seus 4, 8, 10 subordinados, que vão descendo até chegar, teoricamente, no chão de fábrica, na operação, que é quem importa. Só que todo mundo aqui brincou de telefone sem fio quando era criança, não brincou? Como é? E se a gente brincar de telefone sem fio agora com adultos, vai dar errado. Comunicação, que é o que todo mundo fala, fulano vai cascatear a informação. Eu agora estou batendo na mesa e falando, truco! Não é assim, não. Sabe por quê? Porque entre uma camada e outra, Chico, tem a interpretação. Você pode tomar decisão baseada nos seus princípios. Você conta para mim.
e eu cruzo com os meus princípios. Se eu não entendi a mensagem que você emitiu, como é que eu vou passar para frente? Isso ainda acontece em muitas organizações. Aí, na hora que a gente assusta, ficou tudo atravessado. Alguém bate a mão na testa e fala assim, meu Deus, onde é que isso começou? É um telefone sem fio. Agora, significa que a liderança é menos importante? Não, esse livro aqui é exatamente para isso. Só que a liderança tem que entender que seu papel não é só de repetir mensagem, é de acreditar. Quantas vezes nós já vimos nas organizações uma pessoa que repete o discurso? Repete. Eu já cheguei ao cúmulo de ouvir a seguinte frase, eu não queria não, mas isso, isso, isso e isso. Quantas vezes a gente já viu num processo de demissão, eu não queria te demitir, mas foi a firma que mandou? Isso é ruim para a empresa, mas é péssimo para o líder. Um líder que faz um movimento desse é um banana. A rádio peão vai dar cabo dele, inevitavelmente. Você acha que está ficando bem na fita, mas você está exposto. Então, qual que é o ponto que a gente defende, Chico? Que a comunicação não pode travar na hierarquia. Tem mensagens que precisam descer na hierarquia, mas elas precisam descer com entendimento. Eu vou me dedicar ao Chico, porque o Chico precisa entender esta questão. Chico, é isso. Entendeu, Chico? Aí o Chico desce para a equipe dele. Aí eu desço e falo para outra equipe. Mas tem informações que não dá para passar. Por quê? Porque a gente quer notícia na hora, também tem isso. Cascatear a informação leva tempo. A gente gosta do Twitter. A gente gosta do WhatsApp. Então, de vez em quando, o que a gente defende é liderança principal para a empresa. Fala para todo mundo. Cabe às lideranças explicar isso melhor. E aí a gente conta algumas histórias assim. Agora, nós estamos aqui demonizando o cascateamento? Não, mas é só qualificando o cascateamento e não dependendo dele. Me vem sempre aquela ideia, hoje não existe isso mais, mas antigamente a gente fazia folheto para divulgar evento. Eu fazia folheto para divulgar o Sempre um Papo. E várias empresas continuam fazendo flyer para distribuir. Todo mundo pensa em criar a arte, mas aí a provocação que eu sempre faço é: quem é que vai distribuir? Para quem? Quando? Será que uma mão consegue distribuir quantos folhetos por minuto? A gente não pensa isso quando a gente vai criar. Aí sabe qual que é a solução que a gente tem? A gente distribui um monte de bolinho. Tem gente que faz isso também com o santinho de São Judas Tadeu. Você vai distribuindo um monte de bolinho, na hora que você assusta o fundo da gaveta, está cheio de bolinho. Você gastou dinheiro, não foi sustentável. Então, é esse o movimento, é o cuidado da comunicação. Não dá mais para fazer comunicação a toque de caixa. Não dá mais para chamar a agência e terceirizar a comunicação. É fazer primeiro a sua obrigação e estimular para que os outros queiram fazer. Então, esse veio as nossas provocações em relação ao cascateamento. E última coisa, Chico, é importante. Está no livro e eu preciso reforçar isso sempre. As empresas estão errando na demanda com a média liderança, principalmente nível gerencial e coordenação. A empresa quer que a gerência assuma uma posição que ela ainda não acredita. Então é aquela coisa, eu viro e falo assim, fulano, vai lá e mobiliza a sua equipe e fala que não vai ter aumento, não vai ter reajuste esse ano, salarial. O sindicato chega daqui a 3 dias para resolver esse problema. Só que antes a gente esqueceu que esse gerente é um trabalhador e que ele também quer o reajuste. E que ele também tem que, para ele entender e compartilhar com a equipe, precisa gastar um tempo com ele. Na verdade, é investir um tempo com essa pessoa. Então, a gente também tem que olhar com mais carinho para a média liderança. Tem que entender que a posição da média liderança é muito difícil, porque está um pé na estratégia e um pé no tático, na operação.
Mas é exatamente para isso que a gente precisa deles, né? Para nos mostrar esse caminho. Mas as empresas nem sempre estão querendo escutar o que vem da ponta, que é só reportar, que é só informar. Então, a gente ainda tem muito a evoluir nessa temática. Mas hoje a gente sai com mais provocações daqui. Outra questão, Rafa, que eu sinceramente tomei um susto na hora que eu vi. Um susto que depois me virou uma surpresa agradável. Na hora que você mostra que o compliance virou uma coisa assim tão rígida, neurótica mesmo dentro das empresas, né, que virou uma fábrica de infelicidade. Significa, você sugere então que, além do manualzinho, da regra, do regulamento, da norma, a gente comece a se preocupar, as empresas comecem a se preocupar em desenvolver a empatia para que as coisas sejam feitas da melhor forma possível? Primeiro, importante, compliance é fundamental para qualquer empresa. O que não pode é compliance burro. Eu comecei a perceber que, quando a pessoa não quer sair do seu lugar, ele usa as seguintes palavras: compliance, LGPD, budget. São as palavras. Faz algum sentido? Uma vez eu entrei numa empresa, conta a história no livro. Hã? Sócios, família, é a família. É a família. Uma vez a gente entrou numa empresa onde eu comecei a ver que tinha uma coisa errada e fiquei um dia inteiro conversando com um monte de gente, falei, tem alguma coisa errada. E a palavra compliance vinha, compliance, compliance. Aí eu estava esperando o Uber na porta da empresa, encontrei uma senhora que ela falou assim, você que é o menino aí que está conversando com todo mundo? Eu falei, sou. Quem é você? Eu sou da controladoria do não. Eu falei, oi? Sabe aquela coisa assim, limpa a lente, que agora... eu sou do compliance. Eu falei, controladoria do não, esse nome é bonito. Amanhã eu preciso conversar com você. Qual que é a história? As empresas precisam se proteger. Elas precisam de proteção jurídica, elas precisam de proteção por conta da governança, do ESG. Mas o problema é que elas sobem muros, e aí tem muros que não dá para subir, porque não dá para dar a volta ali, tem que resolver o problema. A gente tira o foco do problema e vira o foco no processo. Esse foco no processo mata a gente. Perde cliente, perde receita, perde rentabilidade. Aí aquela coisa, o caixa está protegido, as regras estão protegidas, mas a gente não consegue andar. Então a provocação do compliance é exatamente isso. É como podemos ter regras de compliance que sejam focadas na solução, e não em criar mais problemas. Que olhe para o público final. Quantas vezes numa sala de crise a gente já teve que bater na mesa e falar assim, se não mudar a regra agora, fecha o negócio daqui a 3 dias. O que adianta? O cofre protegido e todo mundo exposto. Você não tem mais dinheiro para entrar. Então, e o título é provocador por isso. E quando eu saí o podcast, eu mandei para um gerente de compliance, eu falei assim, sua homenagem. Aí ele respondeu para mim, é minha homenagem porque você quer me atacar? Eu falei, não, porque eu quero provocar seu time. É esse o movimento. Tem empresas que estão dando um show de compliance. Mas é um compliance resolutivo e não simplesmente subir muros por aí. Agora, LGPD, mesma coisa. Outro dia eu vi uma empresa que perdeu receita. Aí eu falei, por que vocês perderam essa receita? Vocês podiam ter vendido 30% mais? Porque a LGPD não permite. Eu falei, quem falou isso? Aí só vão descobrir uma pessoa longe do processo. Eu falei assim, por que ninguém foi lá e discutiu isso? Aí é onde falta a insurgência. A gente se acalma, se acolhe, reclama,
faz a Rádio Peão funcionar, expõe as pessoas, mas não foi lá e falou: Chico, me explica essa regra. Ela não está fazendo sentido aqui na ponta, o que a gente pode resolver? E aí tem um problema, a gente não conversa mais também, né? É mais fácil a gente ficar preso na regra do que ir lá procurar. A senhora da controladoria do não era tida como a pessoa mais brava da empresa. Ficou chapa, nossa. Era legal, boa de boteco. E olha que eu não bebo. Mas eu falei, você deve ser uma boa companhia de boteco. E sugeri a direção da empresa, falei, promove mais encontros com bebida alcoólica, para que as pessoas possam conversar. Elas estão precisando conversar. O compliance é isso, mas não é só o compliance, né? Tem que entender o porquê de tudo. Entendendo o porquê e tendo insurgência para ir lá fazer perguntas e conversar, a gente muda as situações, né? Legal. Gente, agora é a vez de vocês. Me ajudem a aproveitar mais todo esse conhecimento do Rafa. Estão abertas as perguntas. Ela vai levar aqui o microfone aonde os dedinhos se levantarem. Gente, eu estou adorando ver os rostos de vocês. É como se se passasse, tivesse tempo, eu ia contar um caso de cada um aqui. Ia ficar lindo. Muito obrigado, viu, gente? Eu só peço que quem for fazer pergunta se apresente. Tá? Só para a gente... Eu estou vendo duas professoras que me passaram de ano aqui no ensino médio. Gostaria de publicamente agradecer a vocês, porque se não fosse o conselho de classe, eu não estaria aqui hoje, tá? Bom, eu sou Cida Queiroga. A minha pergunta, Rafael, é o seguinte: dentro desse contexto todo da comunicação corporativa, empresarial, todos esses perrengues, esses equívocos, esses desafios que a gente enfrenta, como que você vê, na contramão desse estilo de gestão hierarquizado, essa tendência do employee branding, que a gente vê tanto disseminado, principalmente no LinkedIn, se restringindo a um kit de brindes personalizados com a logomarca, como se isso fizesse todo sentido, mas acoberta um monte de questões da cultura, da incoerência de gestão, etc. Cida, você falou a frase que eu costumo dizer sempre: employer branding não é uma foto no LinkedIn. Uma foto no LinkedIn é só uma foto no LinkedIn. Employer branding é quando aquela pessoa ama a empresa e ela passa a postar no LinkedIn várias vezes. E na mesa do boteco também, e no jantar de família também, e no ponto de ônibus também. E isso é employer branding. Agora, é uma extrema responsabilidade. E aí, só para contextualizar aqui, employer branding. Antigamente, as empresas escolhiam os profissionais. Hoje, os profissionais escolhem as empresas. Profissional bom escolhe onde quer trabalhar. E a todo momento, a liderança, a empresa tem que dizer subliminarmente: confie em mim, confie em mim, confie em mim, você é importante, vai dar certo. É uma responsabilidade absurda para a liderança. E não é só para a principal liderança, é para a cadeia inteira. Então, é mais fácil distribuir brindes e mandar para a casa do colaborador e virar um post no LinkedIn. É mais difícil ser um ambiente saudável que evolui dia a dia. E não tem regra. Depende da maturidade. Quando eu olho, aí é importante, tá, Cida? Eu olho para trás, eu olho para quando eu era líder há 10 anos atrás, eu tenho vergonha. E eu falo assim, gente, eu tenho que agradecer e pedir desculpa para quem trabalhou comigo em 2010, em 2011, que eu era ruim demais. E possivelmente daqui a 5 anos eu vou olhar para hoje e vou sentir a mesma coisa. Mas é o nosso desejo de evoluir. No livro eu conto uma história de uma pessoa que pediu demissão da Árvore para ir trabalhar numa empresa muito descolada. E eu confesso que eu fiquei com um pouco de inveja dessa empresa.
porque ele postava fotos e tinha uma gaveta cheia de chocolate, bis e Kit Kat. E aí eu falava, gente, isso lá atrás, a árvore lá atrás, eu falei, se queria isso. E ele falava, aqui é maravilhoso, aqui é maravilhoso. 3 meses depois ele pediu demissão. Aí eu liguei para ele, falei, o que aconteceu? Era tão bonito, tinha Kit Kat na gaveta. Aí ele falou, Rafa, era só o Kit Kat. Aí na árvore hoje tem doce, mas não é Kit Kat, é dadinho. Por quê? Porque gruda no céu da boca e dá memória, lembra memórias infantis. Isso é a cara da árvore. Ah, a moda é ter cerveja. Precisa seguir a moda? Ou é alguma coisa que é a característica daquela empresa? Outro dia eu fui numa empresa e fiquei impressionado. A turma é muito religiosa. Eles rezam todo dia. Aí eu primeiro comecei a olhar assim, falei, estranho, reza todo dia. Depois eu vi, faz parte da cultura deles e todo mundo gosta. Tem um outro cliente que a gente adora, né, Patrícia? Que tem um hábito maravilhoso. Agora diminuíram. Os 4 sócios almoçam juntos no refeitório da empresa todos os dias. Mas a mesa deles é reservada, porque ela tem um fundo falso. Quando eles terminam de almoçar, eles abrem o fundo falso, tiram uma garrafa de cachaça com 4 copinhos. E cada um toma uma dose de cachaça, eles brindam e bebem. Quando eles contaram isso para a gente, eles falaram, aí veio um consultor aqui, Rafael, que olhou e falou assim, é a última vez que vocês vão beber isso. Foi a última vez que eu vi o consultor. É isso. Vamos olhar essa história, independente, poderia ser café, poderia ser o que for. Mas naquela cultura, todos os dias, os acionistas reforçam os seus laços de cumplicidade com um tintim. 50% dos problemas grandes que a árvore pega são provocados por fragilidade na governança. Não é, Juliana? É chefe que não combina com chefe, é irmão que briga com irmão, é diretor que finge que é amigo e está metendo os ferros nas costas. Assim começam os problemas corporativos que impedem a empresa de bater a meta de receita. Por quê? Se tem briga na governança, como é que vai ser a gestão? Então, Cida, acabei dando uma volta grande para chegar ao seguinte, employer branding é muito mais complexo do que a gente imagina. É claro, os profissionais de comunicação, de RH, podem ajudar nisso? Devem, mas é ajudar. Se a alta gestão não quiser, não adianta. O que vai fazer elas quererem? O medo. As pessoas não vão querer trabalhar aqui. É uma escolha. Boa noite, meu nome é Isadora. Rafa, eu já te perguntei isso pessoalmente, você sabe o quanto eu sou fã da árvore, né? Desse jeito, acho que humano, olho nos olhos, que a árvore tem de trabalhar. E eu queria te perguntar como é que é na rotina, porque o cliente ainda chega muito pedindo o jornalzinho, a mídia social, eu preciso melhorar a comunicação interna, eu preciso vender mais. E como é que você quer que você conta para ele se você precisa de outra coisa? Como é que isso se dá? Primeiro que a gente tem uma sorte danada, é uma sorte de isso hoje ser uma realidade, mas foi uma escolha 6 anos atrás. A gente se apresenta como um laboratório de comunicação e já diz, se você, cliente, empresa, tiver muita certeza daquilo que você quer, não procura a gente não. Agora, se você quiser compartilhar um problema com a gente chega na solução juntos. Então, essa é a lógica de mercado da árvore. Mas é natural que as empresas tenham uma ideia. E aí, quando chega pedindo jornalzinho. Mas a gente vai lá, ainda no processo comercial, e estimula mudanças. Faz perguntas. Fala, vamos investigar? Em alguns momentos, a gente faz o jornalzinho. Faz o jornalzinho para entender como é que é. Posso pegar um exemplo aqui, que esse eu nunca contei, mas o personagem está aqui nessa plateia.
Doutor Eduardo foi prefeito de Piranga, está ali no finalzinho, foi um dos primeiros clientes da Árvore. Eduardo me chamou e falou assim, eu quero que você faça o jornalzinho da prefeitura. E o problema que ele contou foi o jornal da oposição faz muito mais efeito do que o da prefeitura. Ele me trouxe um problema. E aí a gente foi ver o jornal da prefeitura existente e o jornal da oposição. O jornal da prefeitura era colorido, tinha mais páginas, ele tinha tudo que tecnicamente importava. Mas quando a gente fala de oposição, é igual comunicação do sindicato. Eu morro de inveja de comunicação de sindicato. Por quê? Porque eles podem falar com perversidade, pode falar com ironia, pode falar com recursos de linguagem que eu não posso corporativo. Usa humor, faz paródia. A oposição pode fazer isso. Aí a gente sugeriu para o Eduardo, já tem 15 anos, Eduardo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar o jornal, ele vai mudar o nome, mas ele vai ter um segredinho. Nós vamos botar na última página, na contracapa, sempre um adversário seu. Lembra, Eduardo? Sempre um adversário. E nós vamos falar bem dele. Não, isso vai dar errado. Vai dar certo. Vai dar certo. E assim foi. Primeira pessoa que nós colocamos, quando eu procurei para entrevistar, e era a Árvore ainda, a Árvore era só eu, e a Aninha e Flavinha, eu que ligava, falei, eu quero fazer uma entrevista para o Jornal de Piranga. Falei assim, você está ligando para o número certo? Estou. Era isso que dava o que falar. Então, a gente evita demonizar ideias que vêm do cliente. Normalmente, as melhores ideias vêm do cliente. E é uma prática da Árvore. Por quê? Porque se é dele, ele agarra aquilo ali com unhas e dentes. Mas a gente vai lapidando isso com o tempo. Então, esse tempo é necessário. Tem clientes que são mais corajosos, tem clientes que são mais medrosos. Tem empresas que a gente consegue chegar na alta gestão, outras que demoram 3 anos para chegar na alta gestão. Então, assim, a gente vai conquistando. É um trabalho de conquista, o tempo inteiro. Mas posso te dizer, é a grande graça. Na hora que a gente vai cavando, cavando e chega no desafio. E os clientes ensinam isso para a gente também. Porque as ideias, tem muitas ideias que saem de lá que são preciosas. A gente aprende com eles. Oi, Rafa, beleza? Henrique Oliveira, executivo de governança, risco e compliance. Eba, legal. E falo muito que compliance não é core business de empresa, né? Produto e serviço, sim. Então, a gente trabalha compliance como um cinto de segurança para andar mais rápido. Cinto de segurança. Adorei a explicação. Vou começar a repetir. Obrigado. Então, nesse sentido, minha pergunta é, como manter a boa comunicação num ambiente de alta demanda por sigilo e confidencialidade? Onde é que está a harmonia desse drink? Primeiro é entender o seguinte, o que é sigilo? Tem uma máxima, que eu acho que todo mundo aqui conhece, que informação é poder. Muitas empresas colocam um carimbo de sigilo, um carimbo interno, em coisas que não precisavam. Sabe aquele segredo que você ouve todo mundo falar e na hora que você descobre, você fala assim, ah, era isso? Então, o primeiro ponto é, será que precisa de tanto sigilo? Não estou dizendo que a empresa tem que estar escancarada, mas é entender o seguinte, tem coisas que se a gente explicar, é mais fácil. A famosa denúncia espontânea. A gente estimula muito denúncia espontânea. Eu costumo dizer que assim, a gente pode estar 99% certo e 1% errado. Num discurso é melhor você trazer o 1% errado, porque senão te pegam ali na esquina. Então, primeira camada é, será que é segredo mesmo? Segundo, é explicar para as pessoas o porquê do sigilo. Por que tem que ter sigilo? Trazendo um exemplo que eu tenho muito lá na Árvore, que é o seguinte, normalmente as áreas financeiras são muito rígidas, tem baixo olhar de serviço. E eu pergunto sempre para a Manu e para a Renata, por que precisa disso? Aí a Manu explica, porque se houver um vazamento e acontecer isso, isso e isso,
vai dar a zebra. Ok, mas eu fiz uma pergunta e fui convencido da resposta. Quando a gente explica o porquê, há uma sensibilidade maior. E terceiro, tem uma questão aí também que é de maturidade. Tudo que é proibido é desejado. Daniel, meu primo, me ensinou isso quando eu era adolescente. Tudo que é proibido é desejado, a gente vai lá e quer saber o que é, né? Mas quando a gente também entende que é melhor eu não saber, é mais seguro, fica mais fácil. Então, o sentido, o contexto, o explicar o porquê, o dialogar sobre isso, ajuda no processo. Boa noite. Eu me chamo Rai. Boa noite a todos. Meu nome é Rai Ribeiro. Eu quero falar um pouco para vocês de quem é o Rafael, sem ser essa pessoa que trabalha com esse corporativo, que dá esse show de comunicação, mas eu quero falar do Rafa como pessoa. Eu vou ser super rapidinha, porque senão eu me emociono. Eu tive a honra de trabalhar com ele. Nós começamos juntos, né? E um belo dia ele chegou para mim e falou assim, eu sempre um papo na produção, ele disse assim, nossa, eu quero trabalhar aqui. Eu falei, uai mesmo? Quero. Aí na segunda-feira, a primeira cara que eu vejo de blusinha laranja, na porta do Sempre um Papo era Rafael. Eu falei, uai, você veio e vim. Eu vim e vou trabalhar aqui. Então foram anos de sucesso, uma companhia maravilhosa, uma pessoa generosa. E assim, é uma honra te ver nesse lugar, lançando o Tudo Comunica 2, porque eu tinha certeza, mais do que ninguém, que tudo ia dar certo para você, porque a generosidade está nesse coração, o amor, o companheirismo, né? Aquela pessoa que caminhou de mãos dadas comigo o tempo todo, tudo que a gente enfrentava, nossas angústias. Rai, será que vai ter alguém no evento? Rai, não tem ninguém. A gente sofria junto. Ó, Rafa, é assim. Tá uma né? casa bonita hoje. Não é? Tá uma casa linda, viu? Tá uma casa linda e só de gente querida. Eu tô vendo aqui que todo mundo te conhece e várias outras pessoas veio por você. O que eu acho que a caminhada é essa mesmo. Então, gente, eu queria só isso, deixar esse recado, falar para vocês que o Rafa é muito mais até do que o Tudo Comunica, um comunicador, um excelente profissional, que eu vi a árvore nascer no papel e agora eu estou vendo ela dar frutos maravilhosos. Parabéns, meu amigo. Obrigado, Flor. A Rai cuidou muito de mim. E a Rai, assim como muitos que estão aqui, acho que a maior parte dessa plateia. E a Rai, quando Sempre um Papo explodiu, eu era um estagiário de 19 anos, quando Sempre um Papo explodiu. E aí, a gente podia ver o seguinte, o estagiário serve para quê? 20 anos atrás, né, Rai? A Rai e o Afonso falavam assim, bota ele para viajar, vai. Eu viajava todos os dias, de segunda a sexta. Era bom demais. E aí, a Rai falou, essa pessoa é generosa, mas também tem gente que conhece o lado sombra do Rafael. De vez em quando fica bravo, de vez em quando fica estourado. Aí a Rai falava comigo assim, você está muito nervoso, vai para o Rio de Janeiro. Vai para o Rio de Janeiro. Você vai fazer o evento à noite, mas você vai ficar de dia na praia. Você vai deixar a onda ir e voltar. Aí eu ligava para a Rai. Rai, isso aqui não está prestando, não. Então vai para Brasília. Melhor fazer assim. Muito obrigado, viu, Rai? E na pessoa da Rai, eu queria agradecer a todo mundo que investiu em mim até hoje. E que segue investindo em mim até hoje. Tá? É um investimento, né? E cada um de um jeito, cada um pouquinho. Quero aproveitar aqui e agradecer ao time da Árvore. Tá? Que é quem me tolera todos os dias, é quem faz isso tudo que eu estou falando aqui ser realidade. Tá? Porque o meu papel é estar aqui hoje no palco. Eu posso ter umas ideias malucas, mas se não tiver 30 profissionais na ponta, criando, fazendo isso tudo acontecer,
eu não conseguiria contar 1/10 das histórias que eu conto. Muito obrigado a todo mundo, tá? Pedro, você está gostando? Está gostando, Bento? Ô, gente... Está valendo a pena largar o jogo do Galo? Informação a todos, o Galo está ganhando ou está perdendo? Está ganhando, pronto. Ô, gente, é o seguinte, o nosso tempo acabou. Vamos fazer o seguinte, uma última pergunta, mas tem que ser rápido, tá? Rápido. Eu estou desrespeitando o tempo, já estão me xingando lá, ó. Então, pode ser uma última pergunta? Não, gente, infelizmente. Infelizmente. Deixa uma pergunta. Da Larissa, faz uma pergunta aqui. Só porque a vida inteira eu sofri isso, deixa ele sofrer um pouco. E eu prometo que eu vou responder rápido. Empresa de comunicação quase sempre é um case, não é? Dentro de redação de jornal, de TV, a gente escuta. A gente trabalha em empresa de comunicação, a gente não se comunica. O que você acha que acontece? Onde é que está o problema que é tão frequente? Rádio peão ganha uma força inigualável, né? Porque ali o povo é de falatório mesmo, todo mundo já nasceu no falatório. Então, o que eu percebo é que tem muita informação desencontrada no lugar onde era para ser tudo super apurado internamente. O que acontece? A comunicação, Larissa, é uma competência antes de ser uma profissão. Nossos negócios são de comunicação, mas as pessoas precisam ter as competências e habilidades para se importar com os outros e transmitir informação. Rádio peão sempre vai ter, na árvore tem. Eu faço de tudo para que tenha menos. Para isso eu tenho que ser protagonista. Nem sempre eu consigo fazer isso. Então, casa de ferreiro, espeto de pau, também acontece nas empresas de comunicação, também acontece nas áreas de comunicação, mas quando a gente está programado para se importar com o outro, isso fica melhor. Gente, obrigado. Como tem muita gente amiga aqui, eu quero fazer um combinado com vocês. Tem autógrafo lá no fundo. Vou abraçar todo mundo. Possivelmente demora. Vai ter uma comidinha rápida, não tem bebidinhas, porque não dá para a gente render muito aqui também. Mas é só o seguinte, quem tiver com horário complicado, eu vou adorar abraçar todo mundo, autografar todo mundo, mas também está perdoado se quiser ir para casa descansar ou se tiver outras coisas. Combinado assim? Só me manda uma mensagem depois, porque acho que eu consegui mapear todo mundo aqui que eu já vi, que eu conheço. Muito obrigado, gente. Boa noite.